Então vamos lá, pessoal. Hoje já tá aqui, seguindo até a linha de raciocínio aí. Muito bom tá de volta aqui com vocês. Mas seguindo a linha de raciocínio que eu comentei nos outros eventos aqui, é trazer soluções open source que possam ajudar de alguma forma. E hoje eu quero trazer aqui para vocês falar sobre FluxD. Então eu já falei sobre Argo aqui em outros momentos. Eu vou falar que meu coração ainda bate muito forte pelo Argo CD, mas o FluxCD também é uma baita de uma ferramenta que o meu coração tá ganhando aí aos poucos aí, tô curtindo também. Então a ideia aqui é compartilhar um pouco do que o Argo CD tem de soluções ali dentro da estrutura dele e que pode ajudar e facilitar a nossa vida ali no dia a dia também, em gerenciamento de deployment dentro do Kubernetes, beleza? Então bora começar a talk aqui. Deixo meus contatos para vocês, então boa parte aqui da galera eu já conheço há um bom tempo aí do evento, então se quiserem depois se conectar comigo, fiquem à vontade. Tô na Oracle já há uns 2 anos e 7 meses, eu tô atuando principalmente nessa parte de Develop Services em inteligência artificial, sou nordestino, já trabalho com tecnologia e com cloud computing desde de 2016, né? E algumas pessoas têm me acompanhado aí, eu brinco que eu criei a tropa do cuscuz, né? Então, como eu sou nordestino, a comida típica do Nordeste ali é principalmente cuscuz. Então, tô criando essa tropa aí do cuscuz e tá sendo divertido, né? Sou casado com a Dé, e aí, nas horas vagas, na verdade, eu falo que eu tenho que trabalhar para pagar a ração dos cachorros, né? Então, são três ali. Então, hoje eu preciso trabalhar para pagar a ração dos cachorros ali também, beleza? Então, tamo junto. E qual que é a agenda aqui? Depois eu já quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes, tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre GitOps. Eu quero falar sobre Argo CD, porque que ele é tão popular hoje. Falar sobre o FluxD. Além disso, eu vou trazer a arquitetura do FluxD, como que ele funciona, os controladores, como é que facilita isso no dia a dia, como é que ele faz essa extensão, de fato, do próprio Kubernetes e trazer uma demo que é sempre muito bom para entender isso na prática. Beleza? Acho que depois a Aline já deve ter colocado os links, então a parte da demo eu deixei os arquivos dentro do meu GitHub e já tem um step by step ali. Se alguém quiser depois fazer alguns testes, contem comigo também. Fechado? Aí eu quero até fazer uma provocação aqui. É o seguinte, hoje tem várias ferramentas, né? A gente já deu alguns spoilers aqui, né? Mas para vocês, quem é que domina hoje o mundo de GitOps? Quando a gente fala principalmente dessa estrutura de um deploy e um cluster Kubernetes, qual a ferramenta que vocês já ouviram falar? Bem provável que vocês devem ter ouvido falar principalmente de Argo CD, né? O Argo CD, mas eu queria ouvir de vocês, hein? Não sei se estão com frio, tão animados ou não. Como é que tá esse dia aí hoje? Só para eu ter uma noção, manda aqui no chat aqui quem já ouviu falar sobre Argo CD, ou já ouviu minha talk aqui falando sobre o Argo CD, ou se já viu alguma outra ferramenta de GitOps no mercado, por exemplo. Flux, tem uma pessoa aqui mandando os painelistas aqui para os hosts falando sobre Flux. Alguém mais teve mais alguma? Ó, Argo. Caraca, só tô vendo Argo aqui. Flux, Argo. Caraca, vocês estão muito Nutella, igual eu, cara. Vocês estão tão no Argo. Tô vendo a galera mandando aqui dos hosts aqui falando sobre Argo, mas realmente hoje meu, é uma baita de uma ferramenta. E assim, o Argo, quando eu conheci ele, cara, eu realmente me apaixonei, porque é uma baita de uma ferramenta. Mas o que eu quero comentar com vocês aí, assim, trazendo os GitOps no final do dia, é um paradigma barra uma cultura que é realmente você trabalhar com Git para ajudar principalmente nessa parte de deploy em um cluster Kubernetes, né? Então, a ideia de GitOps e a essência disso, fazendo um recap rápido, é você ter uma única fonte de verdade, que seria, exemplo, um Git. Versionar o teu código lá, para o coleguinha realmente poder trabalhar junto nisso. Para você, exemplo,
estou saindo do projeto e vou deixar isso aqui com uma outra pessoa para ela poder tocar esse projeto. Então, de fato, ter uma documentação em que possa ter uma colaboração entre os times, né? Além da parte de versionamento, imutabilidade, toda a parte de automação, e toda a convergência que são as alterações. Então, isso é muito importante porque traz todo esse histórico, né? Eu vi algumas pessoas ali falando sobre o GitHub Actions. Realmente ela não é. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa parte de GitOps, na época eu não conhecia Argo, não conhecia Flux. Acho que na época não, o Argo acho que não tinha saído já a versão dele, se eu não me engano, ainda não tinha. Então, na época, eu fiz um GitOps, e aí era uma estrutura que era basicamente rodando um código lá no GitHub, e aí tinha uma parte de Cloud Build, né, no Google na época, então tinha uma vida antes de trabalhar na empresa que eu estou atual. E essa estrutura era basicamente o GitOps que eu montei. Então, tinha toda a estrutura dentro do Git, e aí montava todos os comandos ali para rodar e fazer o meu GitOps, que eu não tinha ferramenta na época como Argo, Flux. Eu lembro que não tinha essas ferramentas disponíveis de uma forma geral. Beleza? Então, o GitOps, essa é a essência principal. E por que que o Argo ele se tornou é, tão popular? Esse é um ponto que eu até trouxe alguns highlights aqui. Por que que ele se tornou tão popular? Principalmente pela interface gráfica e a facilidade que ele traz. Então, o Argo, ele traz uma visão centralizada, então você consegue ver todo o fluxo e numa demo que eu mostrei aqui num passado recente, ele mostra todo o fluxo desde o início ali até o final ali do deploy, a forma que você está acessando. Ele traz uma visão de aplicação, então isso é muito bom, trazendo principalmente facilidade na adoção. Então, quando a ferramenta ela vem com essa ideia de aplicação e ao mesmo tempo uma interface gráfica fácil de você entender, isso facilita a adoção inicial. Então, isso é um ponto muito positivo também da estrutura do Argo. E ao mesmo tempo, o Argo ele não é só é, o Argo CD. Ele tem uma parte principalmente de workflow, de rollout, de events, então tem toda uma estrutura ali abaixo do projeto principal, que é o ecossistema Argo, mas tem vários projetos além do Argo CD. Beleza? Show? Porém, aí que entra um carinha que realmente eu conheci não faz muito tempo, mas é o FluxD. E o FluxD, eu trabalhei em alguns casos com ele, que é o seguinte, ele é uma baita de uma ferramenta, e aí eu vou fazer um depara depois ali, eu tô trazendo, vou trazer um depara para vocês, mas é uma baita de uma ferramenta e uma ferramenta muito robusta, porque ele traz essa estrutura de automação, principalmente de implantação de estruturas no Kubernetes, só que ele faz uma coisa muito interessante que é trabalhar com controladores. E o que que isso facilita? Então, basicamente, como se fosse uma extensão da API do próprio Kubernetes. Então, um exemplo, parte do Kustomize, parte de Helm. Então, todas essas estruturas que são, digamos assim, nativas do Kubernetes, ele já tem controladores que fazem isso de uma forma muito mais simples, tá? Lógico que a estrutura é diferente, o Argo ele traz uma estrutura mais visualmente falando. Aqui a gente traz uma estrutura, e eu vou mostrar essa estrutura dentro do GitHub ali, toda a parte de apps, de infraestrutura, toda a parte de deploy de um cluster, por exemplo. Então a gente separa dessas formas para o Fluxid entender, porém, ela é uma baita de uma ferramenta que faz essa extensão ali da grande API do Kubernetes e traz isso incorporando aqui na nossa estrutura, tá? Então ele já é um projeto graduado dentro da CNCF, e ele tem uma parte legal que é o GitOps Toolkit, né? Então, basicamente como se fosse um blueprint ali na hora que você faz o deploy dessa estrutura, então ele já traz toda essa parte de Helm, Customize, então já traz esses controladores para facilitar a nossa vida, que no Argo já funciona um pouquinho diferente dessa estrutura. Show? Então, o Argo entrando em cena, como é que ele, para compartilhar com vocês, né? Como é que ele funciona? Então, deixa eu só pegar a canetinha aqui. A arquitetura dele funciona da seguinte forma. Então, quando você inicia, dá um exemplo aqui, o Neto ele está iniciando ali a linha de comando do Flux, então o Bootstrap ali. Então, estou iniciando aqui, então estou apontando para o meu repositório Git, estou falando qual que é a branch que ele vai executar, qual que seria o cluster barra ambiente que ele vai executar, por exemplo. Ele vai chamar a API, lógico, do Kubernetes. Por debaixo dos panos,
o que que ele faz, né? Quando você inicia esse Bootstrap, ele inicia toda a parte dos controladores que eu comentei com vocês. Então, o source controller aqui, ele basicamente vai definir se é, exemplo, uma imagem Docker, se é um Git, se é um, dá um exemplo aqui, mais três. Mas aqui o Git é o principal que ele trabalha, tá? Então, muitas pessoas que trabalham com FluxD trabalham diretamente trabalhando com essa estrutura dentro do próprio Git, né? Pensando em um GitOps no final do dia, tá? E aí o interessante é que eu comentei sobre os controladores, né? Então, aqui vocês podem observar que tem já a parte do Customize. Então, para quem não trabalha com Customize, ele é uma das formas de você facilitar e, digamos assim, pacotar ali na hora do deploy de uma aplicação dentro do Kubernetes, tá? Da mesma forma do Helm. O Helm também traz toda a parte de releases. Eu, particularmente, trabalho com os dois, não tenho nenhum problema com os dois, mas tem casos que realmente que eu pego de clientes que já têm toda a estrutura trabalhando em Helm, a gente mantém trabalhando em Helm. No passado, a gente trabalhava muito, eu trabalhava muito forte com Customize, e principalmente para fazer essa centralização e definir toda a parte de customization lá e tudo mais, para facilitar na hora do deployment. Porém, o Helm também ajuda muito, principalmente quando a gente trabalha com variáveis de ambiente. Então, isso ajuda muito na hora do deploy também. Show? Então, ele já traz nativamente esses dois controladores. Ok? Então, isso já ajuda muito na hora que você vai fazer um deploy. Ah, mas Neto, o Argo não tem isso, cara. O Argo ele funciona também com, digamos assim, com a parte do Helm, porém, digamos assim, como se fosse uma extensão, um plugin ali dentro da estrutura, ele trata de uma forma diferente, ele renderiza essa parte do deploy do Helm barra do Customize, por exemplo, tá? Aqui a gente já tem um controlador nativo, então facilita principalmente na hora do deploy nesse sentido. Fechado? E um outro ponto interessante, ele já traz toda a parte de notificação. Então, ele já gera toda a parte de rastreabilidade e dá para conectar isso, por exemplo, com o Slack. Então, isso já ajuda também, principalmente, para a gente ter uma ideia do que está sendo executado, de como que, exemplo, pô, deu algum erro ali na hora que você foi executar o Bootstrap, ou trouxe alguma outra informação que precisa fazer algum ajuste, enfim. Então, isso já facilita também na estrutura de alertas, ok? E aqui no meio, só para exemplificar, né? Como ele é uma extensão da própria, digamos assim, API do Kubernetes, toda a parte de RBAC, policies, alertas, release, ela vai se manter da mesma forma, tá? Já não, eu comentei nessa parte do Helm aqui, o Helm dentro do Argo ele acaba fazendo uma renderização. Então funciona, basicamente ele vai gerar a barra preparar o ambiente para rodar, porém ele não é de uma forma nativa nesse sentido, ok? Só para trazer essa informação para vocês e como que funciona essa arquitetura. Fechado? E aí o ponto que eu comentei ali sobre os controladores, hoje já tem bastante coisa. Então, o source que eu comentei, que aí são todas as origens ali da estrutura, de onde vem Git, Docker, S3, por exemplo. Toda a parte do Customize, parte de Helm, Notification, e a parte de automação também voltada para a imagem, tá? Então, pensando nas imagens ali de Docker Images, por exemplo, também poderia ter um controlador para essa estrutura em si, beleza? De uma forma nativa, fechado? Então, são algumas formas que realmente tem duas baitas ferramentas que funcionam, as duas funcionam muito bem, tá? Porém, tem casos que realmente o Argo ele vai ajudar muito nessa adoção inicial, eu vou comentar isso, e tem casos que o Fluxd ele vai ser muito mais prático e muito mais robusto na hora do deployment, por exemplo. Você trabalha com Helm, com Customize em si. Então, tem casos e casos ali que vocês podem trabalhar com essas ferramentas, tá? Aqui é só mais um exemplo, só para exemplificar, né? Então, novamente, ele trabalha com Bootstrap para você iniciar ele. Você faz a parte do deploy, e um ponto interessante é o seguinte: da mesma forma que o... Peraí, deixa eu voltar aqui. A garganta deu uma falhada aqui, mas da mesma forma que você trabalha com Argo CD, como é que ele funciona essa parte do deploy? Então a gente faz a execução do deploy e ele fica fazendo basicamente como se fosse uma reconciliação. Então ele fica da mesma forma que o Argo ele fica validando lá a cada 3 minutos, então ele tem um tempo lá que ele fica validando para ver se entrou alguma nova alteração lá no Git e tudo mais. O Fluxd ele também funciona da mesma forma, então você consegue definir um tempo de quanto tempo ele vai ficar verificando
o teu Git. Então, poderia colocar lá 1 minuto. E aí, na parte do deploy, você poderia colocar, olha, ele vai ficar verificando de 1 em 1 minuto, mas eu posso deixar o deploy a cada 5 minutos. Então, ele vai lá e faz essa reconciliação. E aí, você pode forçar isso via aquele do próprio FluxCD, ou você pode deixar ele fazer isso de uma forma automática também, beleza? Então tem as duas opções da mesma forma que o Argo em si. O Argo aí a gente tem que chamar realmente via CLI também para ele fazer isso, para fazer um force ali para ele fazer a atualização. Fechado? Deixa eu só hidratar aqui, então se hidratem. Acho que a minha garrafinha já deve ficar como algo importante na reunião. Então, na reunião no seguinte sentido. Então, toda apresentação sempre tem uma garrafa aqui do lado para lembrar de beber água. E nessa mudança de tempo, todo mundo fica zoado, seja de gripe, enfim. Mas faz parte. Beleza? E qual que é o ponto aqui que eu trouxe para vocês, a opinião do Neto, tá? Tô trazendo uma comparação de alguns pontos, assim. Vocês podem até colocar alguns pontos ali. Se vocês têm, pô, concordo com isso ou não, enfim, fiquem à vontade. Mas aqui eu trouxe alguns pontos que, na minha opinião, funcionam diferentes ali quando você trabalha com Argon CD e com FluxD, tá? Então, por exemplo, a arquitetura, você trabalha quase da mesma forma, tá? De uma forma centralizada. Só que o FluxD, ele traz todo aquele toolkit, né? Que entra todos os controladores. Então, isso facilita muito quando você trabalha com Helm, Customize, ou até a parte ali de notificações, imagens. Então, isso já traz uma visão muito interessante nessa parte do deploy, tá? Um outro ponto que pega muito na adoção inicial de qualquer ferramenta seria a parte de interface gráfica. Então, na parte de interface gráfica, hoje o Argo já tem algo muito consolidado. A parte do Flux, hoje muito forte via CLI e API. Porém, ele tem um, digamos assim, tem uma parte do Eevee GitOps que dá para você colocar uma UI dentro dele, né? Uma interface gráfica. Porém, mesmo assim, a interface gráfica, sendo bem sincero e honesto com vocês aqui, a interface gráfica do Argo acaba entregando algo muito mais completo, tá? Via Clean, cara, show de bola, toda a parte dos controladores que nós podemos trabalhar, isso é bem tranquilo ali de se organizar e trabalhar com isso. Fechado? A parte do Helm que eu comentei com vocês, o Flux já traz uma parte de controlador nativamente, o Argo ele faz uma geração ali, uma renderização para preparar para fazer o deploy. Porém, aqui dentro do Flux ele já traz isso de uma forma totalmente nativa, tá? Da mesma forma, a parte de imagens. Então, isso já traz isso quando a gente fala de imagem de containers, por exemplo, então ele já traz de uma forma nativa. Dentro do Argo, a gente tem que fazer a preparação ali via CLI e puxar uma parte que é Image Updater, se eu não me engano, para ele fazer essa parte de atualização em si, beleza? Então, já funciona de uma forma totalmente diferente, ok? E o ecossistema, aqui tem toda a parte do Argo Project, aqui nós conseguimos ter integrações externas, então isso ajuda muito com o parte Helm, Customize, notificações, com Slack e várias outras integrações de uma maneira bem nativa e toda a parte de customização ou via plugin, isso dentro do Argo. E aqui você consegue trabalhar com Customize barra Helm, que são ferramentas ali ferramentas de pacotes ali de deployment no Kubernetes que vai ajudar muito nessa adoção. Então são alguns pontos que vai ajudar muito na adoção, principalmente do FluxD ou do Argo. Pô, Neto, mas para você, qual que é a melhor ferramenta? Se eu olhar numa visão visualmente falando, eu prefiro o Argo. Olhando o Argo e ter toda aquela estrutura, show, perfeito. Se eu for olhar a nível de controladores, trabalhando com Helm e Customize, eu penso muito mais no Flux. Só que ferramenta, vão ter várias que vão resolver o mesmo problema. É definir exatamente o que se encaixa melhor ali no teu dia a dia. Ah, eu quero uma ferramenta que realmente precisa de uma interface gráfica. Eu achei o Fluxd muito complexo. Sem nenhum problema, você pode seguir com Argo. Aqui é para trazer e abrir leques de opções que vocês podem trabalhar no dia a dia e ferramentas que vocês vão encontrar exatamente no dia a dia de vocês. Fechado? Então, esse aqui é um print que vocês podem tirar depois, fiquem à vontade, a apresentação está aí também, mas são alguns pontos que eu trouxe do Argo pensando principalmente na parte do gerenciamento. Fechado?
O, aqui eu trouxe alguns superpoderes pensando no Flux, tá? Então, quando a gente pensa em Flux, a gente traz toda a parte de flexibilidade, modular, pensando tanto no Helm, Customize, a parte de extensibilidade, né, que é realmente a parte de APIs e webhooks. Então ele trabalha muito bem com a parte do Kubernetes, então como se fosse uma extensão ali da grande API que é o Kubernetes no final do dia, mas ele traz essa extensão para dentro do próprio Kubernetes, então isso é bem tranquilo. A parte da CLI do próprio Flux é tranquilo de trabalhar. Hoje tem muita integração, então tem muita integração nativa também que já está trazendo essa parte dos controladores, toda a parte de automação das imagens e o gerenciamento, né? Então, traz toda a parte de Helm releases, então vários casos que eu vejo trabalhando com Flux focando principalmente na parte de Helm. Então, muitos clientes que trabalham com Helm preferem trabalhar com o Flux CD por conta dessa facilidade que trabalha com os controladores ali e toda a parte de customize. Beleza? Mas isso aqui são alguns pontos para plantar essa sementinha na cabeça de vocês aí, de ferramentas que podem resolver problemas para vocês. E a ideia aqui eu vou mostrar, e aí vou compartilhar minha tela completa, mas a ideia é mostrar um pouquinho na prática aqui, tem um exemplo que eu montei para a gente mostrar aqui. E a gente vai brincar um pouco aí com a parte do Fluxid também, beleza? Então fica à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Deixa eu só compartilhar a tela do outro lado aqui. Espera aí que aí facilita. Eu já deixo nossa ideia aberta aqui. Espera aí. Só um minutinho. Beleza. E aí, deixa eu abrir aqui só. Novamente que eu fechei. Segura 2 minutinhos. A gente já mostra aqui também. Beleza, beleza. Show. Deixa eu só logar aqui também no que deslogou. Só para mostrar para vocês que tem um cluster Kubernetes. A demo é o seguinte, tem um cluster Kubernetes rodando dentro da Oracle, né? Um cluster do CA Kubernetes Engine. É... Espera aí que deslogou aqui. Deixa eu só logar novamente. Eu loguei antes, mas deslogou aqui, então deixa eu só aprovar aqui. Quem já compartilha a tela completa com vocês. Beleza? Show. Espera aí. Agora vai. Boa. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Só confirme se estão visualizando aí. Estão vendo a página da OCI? Aí sim. Beleza. Então vambora. Então é o seguinte. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui com vocês. Então, dentro da Oracle aqui, eu tenho um cluster Kubernetes, mas para essa demo, vocês podem subir um Kind, um K3S. Enquanto isso, nenhum problema. Aqui, como eu já tinha uma conta ali na Oracle, subi esse cluster. Então, um cluster bem simples, rodando com um nó apenas. Eu só fiz o deploy ali dele com a aplicação. Bom, na verdade, um nó apenas ali, bem pequeno, de 1 e 8, para a gente fazer essa demo aqui, beleza? E na parte do Flux, e compartilhar com vocês é o seguinte, assim, tem muita coisa na V2 ali do Flux. Então, ele hoje já é um projeto graduado da CNCF. Tem alguns eventos que rolam bastante na parte do FluxCD, então é algo muito bom. Eu já cheguei a ver algumas coisas de palestras de fora falando sobre a parte do FluxCD, então funciona muito bem isso hoje. E a parte de instalação dele, tem algumas coisas prontas nesse sentido, porém a parte de instalação é bem simples, tá? Deixa eu até voltar aqui. Então ele já aceita ali, exemplo, as versões mais novas, já tá 32. Nesse teste que eu fiz foi na 32, não foi nem na 31.
Na 33 ainda não cheguei a testar, mas tá, agora é recente. Mas aí, assim, ou você pode trabalhar em Bash, enfim, nesse ambiente aqui que eu estava rodando a minha máquina local, fiz a instalação do Flux e ele já traz todos os componentes, beleza? Isso dá CLI do Flux. Então é importante vocês terem um cluster Kubernetes, terem a CLI do Flux instalado, a parte de Kubernetes, né, a kubectl do kubectl do próprio Kubernetes, para vocês poderem fazer esse gerenciamento. Fechado? E aqui, deixa eu só abrir aqui para nós. Seguinte, no repositório eu deixei alguns exemplos, tá? Na verdade, tem um exemplo aqui que é esse Flux 2 Customize Helm exemplo. Esse aqui foi um oficial que eu peguei, que eu ia mostrar ele nesse primeiro momento, só que ele é um pouquinho mais complexo, tá? Que ele está trabalhando tanto com Customize como com Helm. Depois vocês podem até pegar ali para testar, mas a estrutura ela se mantém a mesma. Então, eles dividem as pastas com a parte de aplicação. Então, aqui ele está trazendo seja um ambiente de staging, ambiente de produção. Eu vou mostrar ali no outro um pouco mais tranquilo, mas ele separa a parte de aplicação, a parte do cluster. Então, qual que é o ambiente ali que você vai fazer o deploy do cluster, por exemplo, tá? E, por último, ele traz uma estrutura, deixa eu mostrar aqui, de infraestrutura, né? O que que você precisa de base ali de configuração. Então, dá um exemplo. Para nossa demo aqui, eu precisava de uma namespace chamada demo. Bem, bem agnóstico aqui, bem uma ideia genérica. Na verdade, uma ideia sensacional. Eu escrevi uma namespace com o nome demo. Então, eu precisava de uma namespace. E o que que na minha estrutura eu fiz, que era a parte da infraestrutura que eu precisava? Precisava criar essa namespace. Então, coloquei nessa parte de infraestrutura e coloquei lá um depends on para iniciar primeiro pela parte da infra, daquela namespace, depois ele fazer o deploy da aplicação, beleza? Mas esse aqui seria um outro exemplo. E o exemplo que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: tem esse repositório aqui que é o Fluxcd demo, ok? Nesse Fluxcd demo, novamente, funciona da mesma forma, tá? Eu ia até colocar a parte de UI aqui do Eve, mas achei melhor nesse primeiro momento não, tá? Deixei até mais simples aqui. E aí depois vocês podem pegar toda a parte do Eve, como o capacitor também, que é uma outra opção que eles trazem na própria documentação do Flux também, beleza? Aqui eu já deixei bem documentada ali essa parte da demo. Então, cada arquivo, o que cada arquivo faz, a parte aqui das apps que são as aplicações, a parte dos clusters, a parte da infraestrutura, tá? Então, eu deixei bem detalhado aqui, mas explicando para vocês, tá? Nessa parte da app, eu vou abrir ali posteriormente, mas o que que você pode fazer, tá? Então, aqui eu coloquei como base, mas eu poderia ter um diretório que é igual que estava no outro, que era de production, de staging, de dev, por exemplo, tá? E aí dentro dessa pasta, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte do meu deployment YAML, que é o deploy da minha aplicação, que é o Nginx. Eu tenho a parte do service, que é o que vai expor a minha aplicação, tá? E aqui eu trabalho com a parte do customization. Então, o customization, ele centraliza tudo, e aí na hora que eu for fazer o deploy, eu só basicamente faço um kubectl apply "-f" dentro da parte do customization, e ele chama os outros arquivos que estão abaixo dessa estrutura, beleza? Então, basicamente, a parte de aplicação é isso. Pô, Neto, mas se eu quiser adicionar uma nova aplicação, eu poderia só duplicar essa pasta aqui ou criar uma nova pasta. E aí, na execução, você vai lá e direciona ali exatamente qual que seria o cluster apontando para a parte da aplicação, por exemplo. Beleza? A parte de cluster funciona também da mesma forma, tá? Tem alguns casos, compartilhando um pouquinho com vocês, tá? Tem alguns casos que o pessoal não trabalha definindo aqui o Git repository, tá? Tem opção, nenhum problema. Eu já vi casos que o pessoal inicia e ele reconhece essa estrutura, tá? Sem nenhum problema de qual que é o repositório. Porém, eu acabei passando ali qual que era o meu repositório que eu iria trabalhar e qual que seria a minha branch ali para definir exatamente onde ele vai puxar, beleza? Mas tem casos que eu não trabalho com essa estrutura passando o Git repository. Até o exemplo do outro rapaz que era da própria do próprio Git do Flux, ele também não passa essa parte do Git repository.
mas eu trouxe aqui principalmente para vocês entenderem essa estrutura, beleza? Aí toda a parte do customization, aí eu separei aqui tanto a parte do Flux como infra aqui, para ele chamar os outros arquivos que são os customization, tanto para a parte de aplicação, como para a parte de infraestrutura, que é a primeira parte que eu comentei lá sobre a namespace. Então, se você for criar um novo cluster, separando aqui, como é que ele vai funcionar da mesma forma a parte de aplicação? Então, você replica essa estrutura, cria production, dando um exemplo aqui, e aí na hora do deploy, você vai estar, de fato, já com acesso ao cluster ali produtivo, e aí você inicia o bootstrap ali, baseado na pasta do production, beleza? E a parte aqui, para finalizar essa estrutura, a parte da infra, né? Então, a infra aqui, no meu caso, foi bem mais simples. Era para exemplificar para vocês o seguinte: aqui vocês conseguem definir como se fosse eu vou dar um exemplo aqui de Terraform, né? Então, você pode definir lá um depends on e aí, só iniciar essa parte de deploy aqui a partir do momento que finalizar a primeira parte, tá? Então, aqui o que que eu fiz? Como eu não tinha a namespace de demo, aí eu coloquei aqui, vou criar a namespace, trabalhando com customization, e aí eu trabalho aqui passando como se fosse um depends on aqui nessa estrutura para que ele possa criar a primeira infra, né, que é a base aqui, e depois ele vai criar a parte das aplicações, beleza? Então aqui seria essa estrutura de arquivos que está criada aqui, bem resumida para vocês, beleza? E aí tem todo o exemplo, se vocês quiserem depois clonar esse repositório. E aqui eu mostro como é que você inicia esse bootstrap. Então você inicia lá via CLI do Flux, passa qual que é o seu usuário, né? Então na própria documentação lá na instalação, ainda até comenta para você passar, gerar um Personal Access Token, e aqui define exatamente como é que ele vai fazer essa autenticação no seu Git, principalmente quando ele é privado, por exemplo, né? Aqui passa qual que é o seu usuário, qual que é o repositório, qual que é a branch que você está trabalhando, e aí o path, que é exatamente qual que é o cluster, tá? Então aqui ele traz essa estrutura para nós. Fechado? Então aqui tem todo step by step para vocês, até comentando sobre soluções de possíveis problemas ali para verificar se foi criada a namespace ou não, como é que está o status do customization, mas isso aqui é para vocês terem ideia e quiserem testar posteriormente também. Fechado? Voltando no código, deixa eu abrir aqui, vamos, vamos dar uma olhadinha. Eu já deixei separado aqui para facilitar a nossa vida, então no final do dia a gente trabalha com scripts. Então, aqui já tem um script com as variáveis alteradas. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que tá todos os arquivos. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom aqui. Estão conseguindo ver bem? Acho que agora foi. Se tiver muito pequeno aí, vocês dão um grito aí também. Fechado? Então aqui a parte de app. Boa, boa. O Hernani respondeu aqui. A parte, obrigado, Hernani. A parte aqui de app. Então separei tanto a parte do deployment e o deployment padrão do próprio Kubernetes. Então, criando aqui a parte da nossa aplicação, quantidade de réplicas, qual que é a versão da aplicação, as configurações dos resources, o container port. Coloquei já um probe aqui também para ele ficar fazendo um get ali na aplicação, para ver se ela tá ok ali antes dela iniciar. Fechado? A parte do service também é o tradicional. Então aqui eu só estou criando um load balancer dentro da Oracle, né? Então aqui eu estou criando um service engine service, passando que é um load balance flexível dentro da Oracle, que vai ter de 10 megabits por segundo até 100, tá? E aí qualquer porta que ele vai sair, beleza? E aqui eu dei um exemplo aqui, criando um load balance mesmo dentro da Oracle, mas poderia deixar com o node port, depois só fazer o forward port ali dessa aplicação também. Fechado? E a parte do customization, que é a centralização que eu falei para vocês. Então aqui eu passo qual que é os resources que ele vai criar. Fechado? Então esse aqui é a primeira parte que é da aplicação. Fechado? A parte de infra, eu até desci um pouquinho aqui para a parte de infraestrutura, a namespace, que eu não tinha criado, né? Então, assim, eu poderia criar ela na mão sem nenhum problema, enfim. Mas se quiser deixar de uma forma centralizada, com o Flux, você também pode deixar
Ou, exemplo, lá no, na parte de apps, poderia deixar também sem nenhum problema. Mas aqui eu preferi criar antes para ela ser como se fosse a nossa base, realmente uma infra, tá? Mas você pode definir isso aqui tranquilamente, o que que você quer criar antes ou não de infraestrutura, por exemplo. Beleza? Então, aqui na Customization é a mesma coisa lá do outro arquivo, só está passando qual que é o resource que eu estou utilizando. Fechado? No cluster aqui, como é que eu trabalho aqui, tá? É, tem vários exemplos e a estrutura assim, ou você pode dividir exemplo por production, staging, dev, enfim, ou o nome do cluster que vocês trabalham. Aqui eu coloquei bem genérico, My Cluster, mas aqui o que que eu tenho? Então essa parte aqui que eu comentei sobre o repositório, então estou passando ali o toolkit, que é o do meu repositório ali. Então qual que é o meu source? Aqui eu estou passando que é o José Neto, o Fluxid Demo, vocês podem passar, depois se vocês clonarem e tudo mais, vocês podem passar essa estrutura do próprio repositório de vocês, tá? E qual que é a branch que ele está trabalhando. E aqui o que que eu tenho? Tá? Só para compartilhar com vocês. Então a parte do Flux, essa parte do Flux aqui é principalmente para iniciar a parte das aplicações, tá? Então eu comentei lá sobre o tempo, né? Então a cada 1 minuto ele fica verificando o repositório para nós, tá? Isso do próprio do Git, tá? Porém as aplicações elas são de 5 em 5 minutos, tá? Então ali vai levar em média de 1 a 6 minutos para ele aplicar uma alteração. Esse tempo você pode reduzir ele, ok? E o ponto interessante que eu comentei com você é a parte do depends on, tá? Então aqui eu estou passando exatamente, olha, você só pode criar essa estrutura aqui depois que você criar a parte que é de infra, que seria a namespace no caso, fechado? E aqui eu só passo um health check aqui para a parte da aplicação, qual que é a target namespace para deploy da nossa aplicação também, fechado? No infra, a mesma estrutura, tá? Então aqui eu estou iniciando com customization, apontando lá para o repositório que seria o customization lá de infra, que é apenas para a criação da namespace, tá? E aqui eu centralizo toda a parte do customization também, referenciando toda essa estrutura. Fechado? Esse Flux System aqui, ele cria isso de uma forma automática. Então aqui ele acaba trazendo de uma forma automática para dentro. Na hora que você faz o deploy, ele faz toda a criação dessa estrutura aqui de forma automática. Que é basicamente a arquitetura por debaixo dos panos do Flux. Então o Flux vai lá e faz toda a criação dessa estrutura para nós. Fechado? E aqui eu só estou referenciando literalmente a parte do, da preparação do ambiente do Flux. Então aqui ele traz toda a parte de instalação do Flux, quando você inicia o Bootstrap, e aqui eu só estou referenciando ele para poder, quando ele iniciar toda a arquitetura ali, já fazer a instalação do ambiente, que é a infra do próprio Flux. Fechado? Então esse aqui é uma estrutura de arquivos. Tentei simplificar ao máximo aqui, eu sei que eu estava conversando com outro amigo, não só meu, mas também do Erivaldo, e ele estava falando, cara, o Flux ele é mais complexo do que o Argo, e realmente ele traz uma complexibilidade, porque ele funciona de uma forma diferente do Argo, né? Então no Argo ele traz uma parte mais centralizada, e aqui a gente tem todos os controladores. Então quando a gente tem todos os controladores, a gente consegue ter uma estrutura muito mais robusta nesse sentido. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, olha, o Flux ele é muito mais complexo, mas é muito mais no sentido de robustez. Então, ele traz isso para dentro da sua própria arquitetura. Fechado? Então, só para a gente fazer um deploy aqui, deixa eu pegar até o nosso script aqui. Então, para iniciar, deixa eu só mostrar aqui. Aqui dentro, eu não vou ter nenhuma nada do Flux nesse momento, então complexidade elegante pode menos A maiúsculo aqui, beleza? Eu não tenho a namespace de demo, se ela tivesse aqui a gente apaga ela também, beleza? E agora o que que eu vou fazer? Vou fazer, iniciar aqui o nosso Bootstrap, e o interessante é, novamente, para o teste vocês passa qual que é o owner, qual que é o repositório que vocês vão trabalhar, qual que é a branch, e qual que é o path ali que ele vai trabalhar também.
Fechado? Então ele traz toda essa arquitetura aqui para nós. Fechado? Para iniciar, se nada der errado aqui, eu já fiz a instalação do Flux. Então, por debaixo dos panos, ele já tem a CLI aqui do Flux. Então, faça a instalação do Flux ali antes. E ele vai fazer toda a parte de instalação do ambiente, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Opa. Aqui por debaixo dos panos, ele já está fazendo a instalação do Flux. Ó, Flux System. Então, toda a parte do Customize, parte Notification, o Source, a parte do Helm. Então, ele já está iniciando todo o ambiente do Flux para nós. Fechado? Então, a parte do Flux ele já fez aqui nesse deploy. Vou só trazer um pouquinho isso para cá. E agora o ponto, deixa eu mostrar aqui, get customization. Aqui é para ele mostrar o seguinte, como a gente dividiu, tem algumas partes, né? Então a gente dividiu a parte do Flux System, tá? Então é a parte da instalação ali do Flux, tá? Então ele já traz ali toda a parte de revisão dele. A parte da infraestrutura, que é a namespace, nossa, e a parte da MyApp, que é a parte lá da aplicação, como é que ele faz aqui? Ele está esperando. Então ele não está pronto porque ele tinha uma dependência que era iniciar primeiro a parte da infraestrutura. Então ele ainda não fez o deploy da nossa aplicação. Ele ainda está esperando. Vamos ver se ele vai conseguir fazer agora. E aí o que ele depois disso ele faz, né? Ele fala que a reconciliação está em progresso e agora ele terminou de aplicar essa alteração. Então, quando eu coloquei aquele depends on no arquivo, literalmente ele espera executar a parte da infra e depois ele aplica aquela revisão. Então, ele segue a mesma linha de raciocínio quando você trabalha com depends on dentro do próprio Terraform. Então, ele mantém aquela estrutura. Primeiro vai criar a parte da infra e depois a parte ali da nossa aplicação. Beleza? Então, se eu rodar um get all aqui, trazer o que tem na namespace de demo, ele já vai trazer ali o nosso deploy, que é o Nginx. Já vai trazer aqui a parte do load balance. Então, esse load balance aqui, a gente consegue fazer um teste aqui, vamos ver se ele está disponível. Então, é só um, um load balance ali com o Nginx, welcome to Nginx, tá? E ele já traz toda essa estrutura para nós, beleza? Pô, Neto, mas como é que funciona, por exemplo, uma atualização? Você poderia muito bem. Aí eu comentei, né? Ele vai fazer isso de forma automática, então se você vir aqui, alterar a quantidade de réplicas, deixa eu pegar aqui, alterar a imagem, colocar uma imagem diferente, por exemplo, ele vai, na hora que você fizer o get add, fazer um commit dessa estrutura, eu só fazer um commit aqui, ele vai fazer essa verificação de um minuto, e depois ali, quando ele tem um tempo de 5 minutos, depois de 5 minutos ele vai lá e faz essa atualização para nós, beleza? Mas é só para termos ideia de como que funciona essa parte da atualização do próprio Flux também, beleza? Então, só para vocês visualizarem aqui, opa, main. E aí, depois que eu fizer aqui o push, se não der nada errado, deixa eu desloguei também, não, beleza? Aqui eu já fiz a atualização, eu poderia, por exemplo, esperar aquele tempo, ou eu posso rodar um concile, beleza? Customization, se eu não errar aqui a CLI, de cabeça a gente às vezes não lembra, mas aqui o que que eu estou fazendo? Aqui eu estou fazendo uma atualização, por exemplo, tô fazendo um force. Então, na hora que eu fiz esse force aqui, em teoria, era para ele pegar uma nova versão. E ali ele vai pegar uma nova versão, ele ainda não obedeceu a versão nova. Vamos ver se ele está chateado com a gente. Vamos ver se ele não pegou. Acho que ele não pegou. Mas deixa eu fazer de novo uma reconciliação aqui, vamos ver se ele está chateado com a gente. Mas quando você faz esse force, é para que ele vá lá, olhe o arquivo novamente e aí faça a atualização desse arquivo ali dentro. Acho que não tinha dado tempo do push, mas vamos ver se agora ele pegou essa atualização. Bora ver. Aqui, ó.
agora realmente ele pegou a atualização. Então teve o tempo ali dele levar isso para o Git, né, que ele fica fazendo essa verificação de 1 minuto, 1 em 1 minuto. Depois que ele faz essa verificação, a gente consegue fazer reconciliação, que é um force, da mesma forma que tem no Argo ali, para ele fazer essa atualização da aplicação, beleza? Da mesma forma, você consegue lançar novas versões e ter essas revisões aqui dentro sem nenhum problema. Então, isso tudo é rastreado e tem um histórico da mesma forma que no Argo ou qualquer outra ferramenta em si de GitOps, beleza? Então, era para trazer essa parte mais prática aqui do FluxD junto com o Argo. E só para eu fechar a apresentação aqui, eu quero só trazer algumas mensagens finais, antes até da gente ir para o Kahoot também, que é o seguinte, eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas é importante, assim, ferramenta por ferramenta não resolve o problema. A ferramenta que vai resolver o problema, realmente, ou é você tem que definir lógico, uma ferramenta. Se você tiver várias ferramentas, cara, não vai resolver todos os problemas que você tem na empresa. Então, define uma ferramenta que você já está acostumado, que já trabalha. Cara, se você pensar fora da caixa, falar, cara, tô numa zona de conforto aqui, quero testar alguma outra coisa, pensa sempre fora da caixa em ferramentas open source que podem ajudar vocês, tá? Então, o GitOps no final do dia não é ferramenta, é um paradigma que precisa ser quebrado muitas vezes. A gente prefere só deixar na nossa máquina ali e fazer execução, aquele memezinho na minha máquina funciona, tá? A parte do Argo, o Argo é muito bom, eu gosto muito do Argo, porém o Fluxid é uma baita de uma ferramenta robusta que vai ajudar nessa parte do deploy, os controladores e tudo mais. Ah, o Flux ele brilha muito, eu até coloquei como brilha, mas essa parte de ser modular, automação das imagens, ecossistema, essa parte da Clear ele traz muito forte isso, e toda a parte das ferramentas ali que é importante vocês conhecerem a ferramenta e o poder da ferramenta que você tem. Então não adianta você ter um Flux, um Argo, várias outras ferramentas se você não sabe exatamente como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, tá? Então pensem em ferramentas que possam resolver o problema e no final do dia vai pagar a conta, né? Então, da mesma forma que eu tenho que pagar a ração dos cachorros, vai ter ferramenta que vai pagar a conta no final do mês. Então, muitas vezes a gente começa por essas ferramentas e depois a gente vai melhorando, beleza? E explore além do padrão, né? Então, tem muita ferramenta aí que poucas pessoas conhecem. E a parte do FluxD é uma baita de uma ferramenta para poder ajudar vocês também nessa estrutura. Fechado? Então, eu deixo de novo aí meus contatos.